Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Livro do profeta Jeremias. Título dessa palavra é: Seja a bênção de Deus na sua geração. Seja a bênção de Deus na sua geração. Jeremias capítulo 15, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me, não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Senhor, nós nos achegamos à tua palavra nesta noite, com alegria, com santo temor, Senhor, reconhecendo que ela, como disse o próprio profeta, Senhor, ela é fonte de gozo e de alegria, Pai. Ela é fonte também de exortação, de disciplina, ela é fonte também, Deus, de despertamento para os teus filhos. E seja aquilo que cada um de nós precisamos nesta noite, Pai, que a tua palavra venha nos suprir, Senhor. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém e amém. Os irmãos podem assentar. Você trabalharia por algo ou em algo durante 40 anos, sem que, com a chance de que o sucesso daquilo que você está fazendo seria zero? Quem trabalharia em alguma coisa durante 40 anos, em que a chance de sucesso fosse zero? Alguém trabalharia? Você se dedicaria a uma tarefa que durasse 40 anos, que na maior parte do tempo, isso lhe trouxesse dores e choros? Será que alguém se animaria a isso? Será que alguém se animaria a essa tarefa ou realizar isto? Pois bem, eu creio que a resposta imediata que damos a esta pergunta é, obviamente, não, pastor, de modo nenhum. Eu não faria isso nem que alguém me pagasse 40 anos para que a chance de resultado fosse zero. Não, não faria isso. Se a sua resposta é essa, então você não poderia estar ou fazer
aquilo que o profeta Jeremias fez no seu tempo. Por 40 anos, Deus chamou Jeremias a ser um profeta para uma nação, profeta para um povo que não escutaria sua voz. Profeta num povo que seria levado para o cativeiro. Por 40 anos, essa foi a atividade do profeta. Deus chamou ele para ser boca de Deus na sua geração. Mas Jeremias sabia que o resultado e a chance, de sucesso era praticamente zero. O profeta foi chamado por Deus para ser profeta, eu diria que na época mais sombria, do povo de Judá e do povo de Israel. Nos anos que antecederam o terrível cativeiro babilônico. Jeremias foi o último profeta, foi aquele que tampou como se diz assim, tampou o caixão, porque depois das suas profecias, Israel, Judá, foi levado ao cativeiro babilônico. E mesmo assim, Jeremias foi fiel à missão que Deus lhe deu durante 40 anos. Estudando o livro do profeta Jeremias, recentemente eu ministrei um curso no nosso seminário lá do IBRMEC, sobre Velho Testamento, e estudando para poder ministrar essas aulas, eu chorei, vamos assim dizer, lendo a história desses profetas. Deus chamava eles para uma missão e Deus já falava com eles mesmo, dizendo: eu estou te mandando ir lá, mas eles não te escutarão. Eu estou te mandando ir lá, mas eles irão rir de você. Estou mandando vocês irem lá e eles vos perseguirão. Então isso aconteceu com Jeremias durante 40 anos. E eu pergunto aos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite: quem quer ser bênção de Deus nesta geração? Quem quer ser bênção de Deus nesta geração? Quem quer ser bênção de Deus para a sua família? Quem quer ser bênção de Deus para a sua família? Quem quer ser bênção de Deus para a sua igreja? Quem deseja isso? Quem quer ser bênção de Deus para outras pessoas que Deus colocar no teu caminho? Eu quero tudo isso. Eu quero ser bênção de Deus na minha família. Eu quero ser bênção de Deus na igreja. Eu quero ser bênção de Deus, para outras pessoas que Deus colocar no meu caminho. Então devemos entender, irmãos, que não podemos querer ser bênção de Deus do nosso jeito e do nosso modo. Há muitas pessoas que querem ser bênção de Deus, mas que querem ser bênção de Deus do seu jeito e do seu modo. Deus nos chama a sermos bênção na nossa geração. Mas algo nós também precisamos entender logo de início, que ao desejarmos ser bênção de Deus, isto não nos livrará das afrontas e dores por amor a Deus. Deixa o seu texto aberto aí, e vamos ver aqui, o profeta falando sobre isso. Ele diz aqui no verso 15, tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. E ele escreve: sabe que por amor de ti, o que ele escreve, meus irmãos? Eu tenho sofrido afrontas. Quando eu me converti, irmãos, nós éramos estimulados a participar do evangelismo de casa em casa, Naquela época, quase 40 anos atrás, o evangelismo era quase que um motor da igreja, era um trabalho que toda a igreja tinha, era um trabalho que envolvia muita gente, e mal a gente se convertia, a gente já era colocado no evangelismo, E eu me lembro que os nossos líderes nos preparavam dizendo o seguinte: olha, vamos sair para evangelizar. E eles nos preparavam da seguinte maneira: olha, nem toda casa irá te receber bem.
nem todos serão cordiais. Quem ouviu isso dos seus líderes de evangelismo? Alguém ouviu, né? Olha, vamos evangelizar, mas você vai bater na casa, nem todo mundo vai ser cordial, vai colocar... E eu me lembro de ouvir isso, e de fato, eu me lembro que nos primeiros anos da minha conversão, quando saí para evangelizar, numa casa, uma pessoa foi muito ríspida, não querendo ouvir a respeito de Jesus. Mas aquilo não me deixou triste, porque eu sabia que aquilo e poderia de fato acontecer. E isso de fato acontece, mesmo com aqueles que querem ser bênção de Deus para outras pessoas. E Jeremias provou isso. Jeremias era um homem de Deus, Jeremias falava em nome de Deus, mas mesmo assim ele sofreu afrontas. Quem conhece o contexto, a história de Jeremias, né? Jeremias é até chamado de um profeta chorão, mas não é sem razão não, meus irmãos. O homem sofreu demais. Abra comigo a sua Bíblia, só para ver algumas coisinhas que Jeremias passou. Jeremias foi ameaçado de morte. Deixa a sua Bíblia marcada aí no capítulo 15, e vá até o capítulo 26. Jeremias foi ameaçado de morte. Jeremias 26, verso 7, diz: os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo para Jeremias: que maravilha a sua palavra. Foi isso que eles disseram? Eles disseram: serás morto. Meu Deus! Capítulo 37, verso 15 e 16. Capítulo 37, verso 15 e 16. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no, o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque tinham transformado a casa dele em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, diz a Bíblia que ali ele ficou, o que, meus irmãos? Por muitos dias. Esse era um homem de Deus, chamado para ser bênção de Deus, para a sua nação, para o seu povo. E foi isso, meus irmãos. Sofreu, pois tinha que profetizar numa época terrível. E muitas vezes nós falamos, né? Quero ser bênção, quero ser bênção, quero ser bênção. Mas a exortação do Senhor para nós nesta noite é que se queremos ser bênção de Deus, precisamos também entender que nem sempre as condições serão favoráveis e agradáveis. Nem sempre. Seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja entre amigos. Eu já ouvi histórias de irmãs que se converteram e suas vidas se tornaram bem sofridas por conta de maridos não crentes. Nessa jornada de pastoreio, uma das coisas que eu sempre ouvi, com uma certa frequência, foi mulheres que se convertiam ao Evangelho e o marido demorava a se converter um pouco mais, e essas mulheres padeciam algum tipo de sofrimento. De maridos que queriam proibir ela de ir para a igreja, que achava ruim ela estar indo na casa do Senhor. Quantas vezes também já ouvi o lamento de pessoas dizendo: pastor, as lutas aumentaram muito na minha vida depois que eu me converti. Quem teve essa sensação depois que você se converteu, né? É uma sensação que às vezes passa. Você está vivendo no mundo, está lá vivendo a sua vida, mas depois que se converte, parece que as coisas se tornam mais apertadas. Há uma cobrança maior, há uma pressão maior. E muitas pessoas têm isso.
Jeremias também provou disso, depois que se tornou um profeta de Deus. Por isso que quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, uma das coisas que você mais vê dentro desse livro é Jeremias dizendo: Senhor, eu quero parar. Senhor, eu quero desistir. Senhor, eu não quero continuar. Nós vemos isso muitas vezes. Mas todas as vezes que ele pensava assim, o Senhor ia até ele e socorria ele com a sua palavra. Vamos voltar lá ao texto de Jeremias capítulo 15. E aqui está também a mesma coisa. Jeremias fala desta maneira, fala que estava sofrendo afrontas por amor do Senhor, mas no verso 16 ele também reconhece que dizendo: olha, achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Irmão, só há uma coisa que pode renovar sempre a nossa vida, é a palavra de Deus. É quando nós nos alimentamos dela. Talvez você tenha passado por uma semana de tribulações, de decepções, mas o meu desejo nesta noite é que a palavra de Deus possa produzir na tua vida, assim como produziu na vida do profeta Jeremias, que a palavra de Deus possa produzir na tua vida, você que veio de uma semana atribulada, de uma semana de lutas, que a palavra de Deus possa produzir na tua vida gozo e alegria no teu coração. Quem deseja isso para a sua vida? Que a palavra de Deus produza gozo e alegria. E note, que não era gozo e alegria, porque tudo estava resolvido. Às vezes o nosso grande engano é esse. Eu só vou sentir gozo e alegria no Senhor quando esse problema for resolvido. Meu irmão, na vida de Jeremias o problema não foi resolvido. 40 anos, profetizando para um povo que não queria ouvir. 40 anos profetizando, ouvindo ameaças. 40 anos profetizando, sendo jogado em celas, sendo jogado em cisternas. Mas Jeremias diz que todas as vezes que ouvia a palavra do Senhor, essa palavra era gozo e alegria no seu coração. Então não é um gozo e alegria porque as coisas foram resolvidas, porque tudo se tornou maravilhas, não. Jeremias não fala assim porque o povo passou de uma hora para outra a lhe ouvir, não. O gozo e a alegria dele estava no Senhor. Então que o teu gozo e a tua alegria esteja sempre no Senhor. Ainda que você volte para casa agora nesta noite e o problema esteja lá te esperando. Ainda que você volte para o seu trabalho amanhã e alguns problemas estejam lá te esperando. Ainda que você volte e receba o resultado médico e as coisas ainda não mudaram. Mas ainda assim nós podemos sentir gozo e alegria, porque o nosso gozo e alegria está no Senhor. Amém, meus irmãos? Foi isso que Jeremias, é isso que Jeremias está dizendo aqui. Que ele estava sofrendo as lutas, estava sofrendo as afrontas, que ele era perseguido, que ele era jogado em celas e tantas coisas mais, mas ele diz: Senhor, a minha alegria, meu gozo está no Senhor. Mas além dessas afrontas externas, Jeremias também passou por um outro problema muito comum a todos nós. Jeremias passou pelo problema dos enganos do coração. Ele é o profeta que diz, um pouquinho mais adiante, capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Nossos corações, meus irmãos, muitas vezes nos enganam. É ou não é, meus irmãos? Nosso coração muitas vezes nos engana. Há momentos que nos sentimos tão fortes, tão firmes, tão seguros, mas em outros momentos somos tão vulneráveis, inseguros, desconfiados, se podemos realmente ser ou não ser bênção de Deus nesta geração. Não sei se eu posso ser bênção de Deus. E Jeremias demonstra um pouco dessa vulnerabilidade, quando chega a desconfiar
diante daquilo que ele estava passando, e olha que não era algo fácil. 40 anos, numa missão, sem sucesso, humanamente falando, sem sucesso, diante das lutas e sofrimentos que Jeremias provou, ele desconfiou se Deus estaria ou não com ele. Verso 17 e 18, ele diz: nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. E ele diz no verso 18: por que dura a minha dor continuamente? A minha ferida me dói e não admite cura. E ele diz: serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Jeremias está aqui usando uma linguagem poética, mas o que ele está dizendo: Senhor, eu estou desesperado, estou aqui aflito. Ele ainda não havia aprendido isso totalmente, meus irmãos. Nós também não, que se queremos ser bênção de Deus na nossa geração, nós precisamos aprender que o caminho de Deus exige de nós espera e disposição até mesmo de sofrer. Então, se você quer ser bênção de Deus, e você falou no início, quero ser bênção de Deus na família, na igreja, no trabalho, entre pessoas. Então, se você quer ser bênção de Deus, entenda que o caminho de Deus exige que aprendamos a esperar e também até mesmo uma disposição para sofrermos. Jeremias não aprendeu isso totalmente. E muitas vezes também nós não. Queremos que tudo aconteça na nossa vida de forma suave e sem contratempo. Eu quero ser bênção de Deus. Mas não quero dores. Eu quero ser bênção de Deus, mas eu não quero chorar. Eu quero ser bênção de Deus. Mas não quero passar por isso de sofrimento. Às vezes não declaramos, irmãos. Mas Jeremias chegou até mesmo a desconfiar. No verso 18 ele diz, na parte finalzinha, serias tu para mim, Senhor, como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Às vezes nós não declaramos, porque é muito feio declarar isso. Mas há momentos que também somos levados, eu diria que ao lago da desconfiança, de vivermos momentos da nossa vida tão angustiantes, de se perguntar: onde está tu, Senhor? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Jeremias estava justamente nesse lago da desconfiança, e dizendo: Senhor, será que tu és para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Provavelmente o profeta estava aqui fazendo referência, irmãos, às situações dos viajantes do deserto, que iludidos por ilusões óticas, de verem água onde não havia água. Eu me lembro que quando criança, às vezes andando pelas ruas, dia de muito calor, a gente olha assim para lá, para frente, aquele vaporzinho sobe e a gente pensa até que é como se fosse uma água. Isso era muito comum para os viajantes do deserto, aflitos, querendo águas. Eles eram enganados por essas ilusões óticas, de verem água onde não havia água. Será que tudo na vida do profeta não passou de um engano? Ele estava se perguntando: será que tudo que se passou na minha vida não foi um engano? Será que realmente Deus me chamou? Será que realmente Deus me escolheu? Será que Deus está realmente com ele, falando por ele? Como o profeta poderia sair desse dilema, se Deus estava ou não com ele? Em alguns momentos a gente entra também nesse dilema, por um sofrimento que nós passamos, por uma luta que nós vivenciamos, nos perguntamos:
Será que Deus está realmente comigo? Será que Deus está realmente me guiando, me abençoando? E para continuar sendo bênção de Deus, Jeremias precisava ser restaurado. E nós também precisamos ser restaurados em muitos momentos da nossa vida, para continuarmos sendo bênçãos de Deus. Jeremias precisava deixar a desconfiança, os medos, e voltar a ser usado por Deus. Ele chegou num momento ali que ele chegou até a desconfiar de Deus. Senhor, será que Tu és para mim um ilusório ribeiro de água? Será que realmente eu estou sendo usado por Ti? Deus vem ao encontro de Jeremias. Ele pede duas coisas, e lhe faz 3 promessas maravilhosas. 2 coisas Deus pede ao profeta. Vamos ver aqui, verso 19 em diante. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, será a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Então, Deus pede 2 coisas do profeta, para operar nele uma restauração, para que ele continuasse sendo bênção de Deus, falando e profetizando como Deus queria. A primeira coisa que Deus pede ao profeta é que ele se arrependesse, que ele tomasse uma decisão de se arrepender. Irmãos, nós não podemos passar pelos nossos medos e desconfianças como se eles não fossem nada, né? Às vezes a gente sente medo, às vezes a gente sente desconfiança a respeito até do próprio Deus, e às vezes a gente fala assim, mas isso é normal, vamos seguir a nossa vida. Nós não podemos fazer isso. Essas coisas, ainda que possamos sentir isso, são sentimentos, entendam, que afrontam o Deus Todo-Poderoso. São sentimentos que afrontam aquilo que Deus tem declarado o tempo todo na sua palavra, que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem sustentado a nossa vida, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então, quando dúvida, medo brota no nosso coração, ainda que possa ser algo que nós vamos sentir isso, nós devemos reconhecer que isso são afrontas ao nosso Deus, e nós precisamos dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa. E quantas feridas estão sendo mal curadas? Quantos relacionamentos estão sendo destruídos? Quantos cristãos estão deixando de ser bênção nas mãos de Deus, porque estão deixando de se arrepender? Então a primeira coisa que Deus pede ao profeta é, eu quero continuar te usando, mas eu quero que você se arrependa. Eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu estarei contigo. Mas Deus pede que ele volte a esse sentimento de arrependimento. A segunda coisa que Deus pede do profeta foi que ele voltasse a distinguir o precioso do vil. Verso 19 diz: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. E diz: se apartares o precioso do vil. Ou seja, um pedido, meus irmãos, para voltarmos à santidade. Muitos querem ser bênção de Deus por vias que, ainda que sejam boas, são vias inúteis para sermos bênção de Deus. Muitos querem ser bênção de Deus simplesmente pela amizade e camaradagem. Não, quero ser só amigo, né? Muitos anos atrás, eu soube de um caso de uma irmã que estava vivendo em pecado na igreja, e uma outra amiga desta irmã ficou calada. Ela sabia daquele problema de pecado, e ela ficou calada,
e não levou o caso aos líderes da igreja, porque ela considerou mais a amizade do que o problema em si. E quando a bomba explodiu, ela ainda se justificou dizendo: eu não podia trair uma amiga. E essa irmã, ela não entendeu que não se pode misturar o precioso com o vil, o profano com o sagrado. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser bênção de Deus sem santidade. A santidade de Deus é um instrumento que Deus usa para sermos bênção na vida de outras pessoas. É quando nós aprendemos a distinguir o precioso do vil. E Deus chamou o profeta dizendo: você precisa voltar a aprender a fazer isso, a separar o precioso do vil. Deus requer do profeta essas duas coisas, arrependimento e santidade. E Deus continua requerendo isso de todos os seus filhos, em todas as épocas: arrependimento e santidade. Diga comigo: arrependimento, bem alto, arrependimento e santidade. Mas Deus faz 3 promessas ao profeta, 3 promessas maravilhosas. A primeira promessa é que faria dele um homem semelhante a um forte muro de bronze. É isso que diz aqui no verso 20: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Alguém já viu um forte muro de bronze? Eu nunca vi, não. O máximo que eu vi foi algum muro aí pintado na cor de bronze, né? Mas forte muro de bronze, o que significa isso, pastor? Aqui, meus irmãos, entra, eu diria que 2 aplicações imediatas. Muros, naquela época, ainda hoje, mas naquela época, muito mais, eram símbolos de segurança. As cidades eram muradas, os palácios eram morados, era um símbolo de segurança. Sendo de bronze, ou usando essa metáfora, essa imagem de bronze, seria algo que, meus irmãos, fraco? Algo que poderia ser destruído facilmente? Sim ou não, meus irmãos? Não. Sendo de bronze, seria algo firme e resistente. E esta segurança, irmãos, em primeiro lugar, Deus estava dizendo para o próprio profeta: eu te farei um muro de bronze. E numa primeira aplicação, isso serviria para o próprio profeta, isso também serve para nós. Muitas coisas poderão se levantar contra nós, mas elas não poderão nos destruir, se a nossa vida estiver firme no Senhor. Deus te faz um forte muro de bronze. Deus te faz uma muralha firme, se você confiar nele. Então, muitas coisas irão acontecer, mas Deus vai te guardar. Mas uma outra aplicação é que esta segurança também se volta, meus irmãos, também para aqueles que estão à nossa volta. Não é só uma segurança para nós mesmos, é segurança também para aqueles que estão à nossa volta, nos nossos lares, nas igrejas, em nosso país. Como os lares se tornam abençoados quando um dos membros da casa é um forte muro de bronze no Senhor. É aquele marido firme, é aquele marido homem de Deus, é aquele marido que está buscando o Senhor em todo tempo. E quando ele faz isso, ele está se tornando um forte muro de bronze para ele mesmo, mas está também se tornando para a sua própria casa. É uma mulher de Deus, que clama, que busca o Senhor, que está ali sempre na presença do Senhor. Ela se torna um forte muro de bronze também, para ela mesma, mas se torna também bênção na sua família, de segurança, de saber, de outras pessoas que até mesmo chegam para essa pessoa e dizem assim: ora por mim,
porque tem em você alguém, um forte muro de bronze. Não é a primeira vez que Jeremias ouve isso. Não foi a primeira vez. Essa imagem que Deus fala de um forte muro de bronze, Deus já havia falado com o profeta lá no início do seu chamado. Vamos lá, capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18 de Jeremias. Deus já havia falado isso com o profeta. Deus já havia declarado que era isso que ele queria fazer com o profeta. Capítulo 1, verso 18. Diz: eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros, o que, meus irmãos? De bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então não é a primeira vez que Jeremias ouve isso. Deus já havia feito essa promessa para ele, mas diante de tantas coisas que aconteceu, Jeremias estava fazendo o quê, meus irmãos? Esquecendo dessa promessa. E às vezes isso acontece conosco também. Deus tem nos falado tantas coisas maravilhosas. A gente entra na casa do Senhor, ouvimos a palavra, bênção de Deus, coisas tremendas, mas saímos por aquelas portas, tantas coisas começam a acontecer e nós começamos a esquecendo daquilo que Deus tem falado. E Deus teve que voltar para Jeremias dizendo: Jeremias, eu já te falei isso, eu vou te fazer um forte muro de bronze. Este Jeremias que se sentia tão fraco, esse Jeremias que no início do seu chamado disse: Senhor, eu não passo de uma criança, Deus faria dele um instrumento de bênção para muitos. Você crê que Deus pode fazer isso também na sua vida? Deus pode te fazer um forte instrumento nas mãos dele, instrumento de bênção. Deus também promete a Jeremias, prometeu fazer dele um forte muro de bronze. Deus também promete para Jeremias a segunda promessa. E muitas vezes o que nós queremos é que nossas vidas sejam um mar de tranquilidade, um mar, como se diz aí, um lindo céu azul, com pássaros a cantar, Às vezes a gente idealiza uma vida com um lindo céu azul, com pássaros a cantar. Mas o que Deus prometeu a Jeremias não foi isso. Não foi isso que Jeremias teve por 40 anos. Mas Deus promete uma coisa para ele. Deus promete que Deus traria sobre ele livramento. Diz aqui no verso 20, na parte B. Mais uma vez, Deus está lembrando lá daquilo que falou lá no início. Eu porei contra este povo como forte muro de bronze, e diz: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Deus diz: porque eu sou contigo para te salvar e fazer o que mais, meus irmãos? Te livrar das mãos deles. Por 40 anos a vida de Jeremias não foi um mar de rosa. Foi uma vida cheia de livramentos. Às vezes a gente erra, porque a gente quer uma vida de mar de rosas. Deus não promete um mar de rosas. Deus promete uma vida de livramentos na nossa vida. Dizendo: eu serei contigo, eu te sustentarei, eu estarei contigo nas pelejas que você vai enfrentar. Por último, Deus também atende um pedido do próprio profeta. Se você notar bem, ele faz um pedido e Deus responde dizendo: eu vou atender o teu pedido. No verso 15, Jeremias tinha um medo. Qual é o medo de Jeremias? Está aqui. Verso 15: tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. E ele pede: não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade.
ele pede isso para Deus. Ele tinha medo de ser destruído pelos inimigos. Deus promete que faria isso. Agora lá no verso 21, diz assim, Jeremias pede, não me deixe ser arrebatado, e Deus responde para Jeremias da seguinte maneira, arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos. Ou seja, Jeremias, ainda que isso aconteça, eu vou lá nas mãos do inimigo e vou te tirar de lá. Deus não está prometendo a Jeremias que ele teria vida tranquila. Deus está dizendo, Jeremias, eu vou estar, ainda que as garras do inimigo cheguem bem perto, Jeremias, confia, eu estarei contigo. Não temos dúvida, meus irmãos, Jeremias foi um grande profeta. Quem concorda comigo? Jeremias foi um grande profeta. Foi uma bênção de Deus no seu tempo, na sua geração. Mas sua vida foi marcada por choro, dúvidas, sofrimentos, mas no fim, ele cumpriu a sua missão, ainda que esta missão, no seu tempo, aos seus olhos, possa ter parecido como uma missão sem sucesso. Porque ele profetiza, o cativeiro acontece, Judá é levado para Babilônia 70 anos, parece que a profecia de Jeremias não serviu de nada. A pregação de Jeremias, irmãos, foi para uma Jerusalém que seria destruída, e o profeta não podia fazer muita coisa a não ser anunciar isso. E ele fez isso fielmente. Ele fez isso em obediência a Deus durante 40 anos. Mas Jerusalém foi saqueada. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu os prédios, saqueou o templo, levou os tesouros para a Babilônia, levou os jovens, os nobres, para a Babilônia para servir de empregados, deixou alguns poucos em Jerusalém, à míngua. Foi isso que aconteceu. Jerusalém foi destruída. Jeremias não podia fazer muita coisa a não ser anunciar os oráculos de Deus. Mas séculos depois, Deus enviou um outro homem, que também anunciou a destruição de Jerusalém. Mas este homem, diferentemente de Jeremias, ele anunciou que voltaria e se tornaria o Salvador daqueles que crescem nele e na sua palavra. Jesus também anunciou a queda de Jerusalém. Mas diferentemente de Jeremias, Jesus anunciou que ele seria o Salvador daqueles que crerem nele. Jeremias não podia fazer isso. Jesus aceitou o chamado do Pai para ser bênção na vida de muitos, trazendo, meus irmãos, a maior bênção que o homem pode receber. Qual é a maior bênção que o homem pode receber? A sua salvação. Então Jesus foi o portador da maior bênção que o homem pode receber. E eu pergunto aos irmãos, você já tem essa bênção na sua vida? Você já recebeu a bênção da salvação na sua vida? A maior bênção. Agora Deus nos chama, meus irmãos, a sermos bênção na vida dos outros. E talvez você pergunte, pastor, como é que eu posso ser bênção na vida dos outros? Em primeiro lugar, anunciando Jesus e apontando para Ele. Ele é o Salvador. Então a maior bênção que você pode oferecer para qualquer pessoa, seja a sua família, seja um amigo, seja pessoas que você possa conhecer, é apontar para Ele e dizer, Ele é o Senhor. É Ele que tira o pecado do homem. Somos instrumentos de bênção quando nós fazemos isso. Obviamente que Deus nos chama a sermos bênção em outros, com outras coisas também, mas nosso foco principal tem que ser esse, apontar Jesus como Senhor e Salvador. Também podemos ser bênção de Deus, deixando que Deus nos use, meus irmãos, na nossa casa, na nossa parentela,
na nossa igreja, na nossa geração. Então a minha exortação aos irmãos e amigos nesta noite é: não desista de ser bênção de Deus. Não desista de ser bênção de Deus. Ainda que tantas coisas queiram te desanimar. Jeremias pensou em desanimar muitas vezes, mas Deus foi sempre a ele, socorrendo ele com a palavra. Sempre que ele se alimentava da palavra, ele voltava a sentir gozo e alegria. Que isso esteja acontecendo com você nesta noite. Talvez você tenha vindo de uma semana de tantas lutas, de tanto dizendo: não vou mais orar pela minha família. Não vou mais orar pelo meu filho, pela minha filha. Não vou orar mais pelo meu marido. Talvez você possa ter pensado assim. Mas ao ouvir a palavra de Deus nesta noite, que você possa se levantar e dizer: eu vou continuar sendo bênção de Deus. Na minha casa, na igreja. Deus promete, meus irmãos, nos fazer muros de bronze, se confiarmos nele e na sua palavra. Muros de bronze, pessoas fortalecidas, pessoas abençoadas para si, mas pessoas que estão também levando segurança a outros que estão à nossa volta. Então a pergunta lá do início da palavra, eu volto a perguntar agora no finalzinho da palavra: quem quer ser bênção de Deus? Eu quero. Então vamos nos colocar de pé e vamos orar e pedir que Deus continue fazendo isso na nossa vida, nos fazendo instrumento da sua bênção. Vou pedir os músicos que estejam aqui, tocando um dos louvores que tocaram hoje mesmo, né? Ou até um dos louvores que ensaiaram, enquanto nós vamos orar e pedir que Deus esteja restaurando esse desejo no teu coração, de você ser bênção de Deus, bênção lá na tua família, bênção lá na tua casa. Então feche os teus olhos, comece a clamar ao Senhor, comece a pedir isso ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser bênção do Senhor, aonde quer que o Senhor me colocar, Pai. Eu quero ser bênção do Senhor nesta igreja. Você pode dizer isso nesta noite: eu quero ser bênção do Senhor neste lugar. Senhor, eu quero ser bênção do Senhor lá na minha família. Ainda, Pai, que muitos da nossa família ainda não estejam te servindo, ainda que muitos da nossa família possam se levantar, e até mesmo como aqueles que se levantaram contra Jeremias, acusando, brigando, discutindo. Senhor, que isso não nos faça desistir, meu Pai, de querermos ser bênção do Senhor na nossa casa, instrumentos do Senhor, fortes muros de bronze, Pai, para que estas vidas possam se abrigar, para que estas vidas possam ser acolhidas, recolhidas, protegidas, pelas orações, pelo clamor, pela nossa busca constante, por estarmos nos colocando na brecha, Senhor, em favor destas vidas. Por isso, Senhor, não deixe que as mães aqui desistam de orar pelos seus filhos. Não permita, Pai, que os pais deixem de orar por suas famílias, seus filhos, clamando. Não permita, Senhor, que o marido ou a esposa deixe de orar pelo seu casamento, Pai, ainda que uma luta se levante. Não, meu Pai, nós queremos continuar sendo bênção do Senhor na nossa casa, queremos continuar sendo bênção do Senhor nesta igreja, Pai. O Senhor nos colocou neste lugar, o Senhor nos trouxe para esta casa, Pai. O Senhor nos deu dons e talentos para servirmos aqui, e nós queremos fazer isso, Senhor, por amor a Ti, Senhor. Queremos fazer isso para a glória do Teu nome, Pai, e que o Senhor possa despertar esse sentimento no coração dos Teus filhos e filhas. Queremos ser bênção do Senhor, meu Pai, para vidas que estão lá fora, meu Pai, vidas que não conhecem o Teu Evangelho, vidas que não querem ouvir da Tua palavra,
Mas, Senhor, todas as vezes que tivermos oportunidade, meu Pai, nós queremos ser instrumentos do Senhor também para estas vidas. Ainda que a nossa palavra, ao falarmos a eles, pareça ser uma palavra sem sucesso, pareça ser uma palavra sem resultado. Ó Deus, o profeta que nós falamos nesta noite fez isso por 40 anos, meu Pai, e não desistiu de fazer isso. Continuou sendo instrumento em Tuas mãos, continuou sendo bênção do Senhor, Pai, para estas vidas. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor desperte isso na Tua igreja. Então, se alguém entrou aqui nesta noite, Pai, com um sentimento de tristeza, desânimo, pensando em desistir de ser um instrumento de bênção na vida de outros e da sua família, meu Pai, que ele saia daqui renovado nesta noite, que ele saia daqui renovado, Pai, para voltar para casa e amar ainda mais a sua família, de voltar para a sua casa e amar ainda mais os seus parentes, de voltar para o trabalho e de amar ainda mais aqueles que são perdidos. Sim, Senhor, desperta isso em nós, porque queremos ser bênção de Deus, para a glória e louvor do Senhor, e que a igreja do Senhor diga amém e amém. Dê um abraço nesse irmão e diga isso para ele: continue sendo bênção de Deus, continue sendo bênção de Deus. Aonde Deus te levar, te colocar, continue sendo bênção de Deus. Eu quero orar aqui pelo irmão Álvaro. Vem cá, irmão. Amém. Vem para cá, para onde quer. Muitos não conhecem o irmão Álvaro, mas eu o conheço já, pelo menos acho que um ano. Um pouquinho mais de um ano. O irmão Álvaro estava frequentando a nossa igreja lá no lote 15. Estava num processo de conversão. Sabe aqueles convertidos que demoram um pouquinho mais? Ficam na igreja, ouvem a palavra, choram, derrete, mas voltam para casa ainda resistindo um pouquinho mais. E Deus estava trabalhando na vida dele para ele se render a Jesus, e ele estava resistindo, Senhor. E quando veio a notícia de que eu estava vindo para cá, Deus já tinha ligado o coração dele a mim, como um pastor que estava orientando e cuidando dele. Ele ficou um pouquinho triste com essa decisão, né? Mas aí também Deus usou isso para quebrar de vez o coração dele, dizendo: você tem que decidir por Jesus. E nesta quarta-feira ele veio aqui, veio ter um gabinete comigo, obrigado, meu irmão. Veio ter um gabinete comigo e dizendo: pastor, eu quero me firmar, eu quero me converter, eu quero me entregar a Jesus. Foi quarta-feira ou domingo passado que eu preguei sobre ser pastoreado, que um verdadeiro filho de Deus, ele tem desejo, não, foi domingo à noite, né? Simplesmente cristão, na pregação de domingo passado, eu falei que um verdadeiro cristão, ele quer ser pastoreado. E ele, entendendo isso, no domingo à noite ouviu a palavra, na quarta veio falar comigo dizendo: pastor, eu quero ser pastoreado. Quero ser pastoreado pelo pastor aqui nesta igreja. E eu falei: olha, essa decisão não pode ser só comigo não, vamos publicar isso na igreja. E combinei dele poder fazer isso diante de Deus, diante dos irmãos. Então, irmão Álvaro, essa é a sua decisão de se entregar a Jesus e colocar a sua vida totalmente nas mãos dele a partir desta noite? Sim, com certeza. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. O irmão Álvaro tem a sua esposa também, a irmã Val. Vem cá, Val, pode vir também. E tem até uma história interessante, que a irmã Valderlúcia, né, a gente carinhosamente chama de Val. Ela foi da igreja há muitos anos atrás ela foi da igreja, né? E obviamente que a vida dela teve os seus rumos, para lá e para cá, passou um período fora da presença do Senhor, e aprove a Deus trazer ela de volta para a igreja lá do Lote 15, ela já é batizada e tudo mais, mas aprove a Deus trazer ela de volta agora com o marido, trazendo o marido também para cá. Então estenda as suas mãos aqui, vamos orar pelo Álvaro, vamos abençoar o casal, para que a partir de hoje ele possa cada vez mais se firmar no Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, está aqui, ó Deus, o Álvaro, ó Deus, um filho teu que o Senhor chamou, escolheu antes da fundação do mundo, para que ele pudesse ser, ó Deus, bênção do Senhor, ó Deus, na família, na igreja, na vida de outros, Pai. Mas para que isso acontecesse ou aconteça, Pai, é necessário que cada vez mais ele se comprometa contigo, Pai. Então, a partir desse compromisso público que ele toma nesta noite, Senhor, abençoa a vida do teu servo, enche ele com teu Espírito, faz dele um muro de bronze, Pai, para que ele seja a bênção do Senhor em todos os lugares. Nós abençoamos a vida dele, abençoamos a vida da irmã Val, Senhor, abençoamos esse casamento, pedimos que o Senhor continue, ó Deus, sendo o Senhor desta casa, e que cada vez mais, Senhor, eles se fortaleçam em Ti. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor dê um glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus seja contigo, tá? Minha irmã, Deus seja contigo, te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. E mais, já vai se batizar no dia 3. Dia 3 já vai se batizar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus por esta noite. E lembre-se, Deus te chamou para você ser bênção dele. Lembre-se também, isso não é fácil. Não é fácil. Mas continue sendo bênção de Deus. Aonde Deus te conduzir e te levar. Levante as suas mãos. Amado Deus e amado Pai, ouvimos a Tua palavra, louvamos o Teu nome, estivemos aqui, Senhor, na comunhão dos santos, fomos abençoados, Senhor, por Ti, fomos renovados como Jeremias foi, ao comer da Tua palavra, ela trouxe gozo e alegria ao coração dele. Meu desejo, Senhor, é que Teus filhos saiam daqui nesta noite, com gozo e alegria, por terem ouvido a Tua palavra, terem recebido a Tua palavra. Agora leva-nos, Senhor, a sermos bênção do Senhor, daquela porta para fora, Pai. Em todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, queremos ser boca do Senhor, queremos ser forte muro de bronze, queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Leva agora os Teus filhos, Pai, e nos conceda uma semana de bênçãos e uma semana cheia da Tua presença. Que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.